Jesus. Estamos extremamente felizes porque temos visto o crescimento espiritual e físico dessa igreja, né? Os irmãos crescendo em conhecimento, em sabedoria, na unção de Deus. E vemos que a cada dia o Senhor Jesus, Ele tem tocado a vida de pessoas desta cidade. O diabo tem feito a sua obra, o seu trabalho, né? Porque ele sabe que os dias se aproximam, os sinais estão visíveis cada vez mais. Mas o Senhor tem feito a sua obra. E a porta que Deus abre, o inferno não fecha, o diabo não pode fechar. Aqueles que Deus tem para salvar, o diabo não pode levá-los da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele é ladrão, né? Mas diz que Jesus tem as suas ovelhas nas suas mãos e ninguém as arrebatará. Então eu fico feliz porque o Senhor Jesus é vencedor e vocês, cada um de vocês, é uma vitória de Deus, da pregação, da oração e do trabalho desta igreja. Eu me lembro que há alguns anos a gente orava e a irmã Maria Zilda era uma das, mas tem vários outros, Leninha também, eu me lembro, e outros irmãos e irmãs. Dizia, pastor, nós vamos ver essa igreja cheia de pessoas, né? E nós começamos a orar e hoje nós estamos vendo a igreja cheia de pessoas. Isso é uma prova da graça de Deus. Mas hoje eu queria pregar para vocês no texto de Lucas capítulo 21, versos de 3 ao 4. Lucas capítulo 21, versos de 3 ao 4, né? Queria compartilhar essa mensagem com vocês, que é a oferta da viúva pobre. Na matemática de Deus, menos às vezes é mais, né? E a gente vai ver exatamente isso nesse texto da viúva pobre, a oferta da viúva pobre, onde menos foi mais. E a gente poderia começar fazendo a seguinte pergunta: por que algumas pessoas ofertam, dizimam e não prosperam, e por que outras prosperam, né? Então nós vamos entender quando Deus abençoa e quando Ele não abençoa. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Pai amado, em nome de Jesus, queremos nesta hora, Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor com o nosso coração aberto. Sabemos que muito o Senhor tem falado com a sua igreja nesta noite. Pedimos que mais uma vez, Pai, o Senhor venha falar conosco. Humildemente te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Vejam bem, por que algumas pessoas, ao dizimarem e ofertarem, não prosperam e por que outras prosperam, né? Nesta passagem aqui das Escrituras, nós observamos a oferta da viúva pobre, que também está no texto de Marcos, capítulo 12, versos de 41
ao 44. A primeira coisa que nós percebemos, Jesus estava ali em um culto, era um momento onde ele tinha pregado, provavelmente, tinha adorado, tinha orado, tinha falado da palavra, né? Pois tinham pessoas congregadas ali, reunidas ali, pessoas ricas e pessoas pobres, e entre elas a viúva pobre. E o versículo de número 1 diz que Jesus, estando a observar, viu os ricos lançando ou lançarem suas ofertas no gasofilácio. Primeira coisa que eu observo, né, e que eu fico pensando com respeito à questão das nossas doações ao Senhor, sejam dízimos ou sejam ofertas. Aqui a Bíblia diz que Jesus ele estava observando aquelas pessoas colocarem no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Quando eu fico diante desse texto, eu fico me perguntando, será que Deus, ou Jesus, né? Jesus é Deus, ele observa a gente hoje? Será que Jesus somente observou os dizimistas, os ofertantes naquele dia? Ou aquilo que ele faz a um, a justiça de um é a justiça de todos? O que vocês acham? Será que Jesus hoje, ele observa quando nós recebemos o nosso salário, quando nós temos ali aquele momento de tirar o nosso dízimo, a nossa oferta? Será que ele nos observa para ver a nossa fidelidade, para ver as atitudes do nosso coração quando fazemos uma oferta ao Senhor? Sim, sem dúvida nenhuma. É claro que o Senhor, ele nos observa. A Bíblia diz em Provérbios, diz também no livro de Jeremias e no livro dos Salmos, que Deus, ele olha do céu para a terra todos os dias e vê todos os filhos dos homens. Deus se inclina do céu para a terra e vê todos os moradores da terra, diz um outro versículo. Então Deus vê homens bons e homens maus. Deus vê as atitudes desses homens. E Deus vê entre essas atitudes quando nós estamos ali diante dessa responsabilidade administrativa de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. O que acontece? Jesus observou ali que os ricos, né, versículo 1, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Verso 2, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Depois disso, Jesus declara no versículo de número 3, e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Jesus declarou que a oferta da viúva, embora ele tenha dito que fossem 2 pequenas moedas, ela valeu mais do que a oferta de todos os ricos. E aí, meus irmãos, a matemática de Deus é assim, às vezes menos vale mais. Por que isso? Porque Deus não conta as nossas ofertas simplesmente pelo valor monetário. Deus não conta as nossas ofertas pelo o valor pecuniário que elas têm, pelo valor real, né? Não, Deus não trabalha com essa matemática financeira que muitas vezes as pessoas trabalham. Antes disso, Deus olha algumas atitudes do nosso coração. E quando o Senhor estava olhando ali, ele viu as atitudes do coração dos homens ricos, que devem ter dado grandes ofertas, pois eram ricos, e viu as atitudes do coração de uma mulher pobre e viúva, que deu apenas 2 pequenas moedas. Esse texto, ele mostra as contradições entre, primeiramente, o público, Jesus estava falando, a classe social, ele diz que eram ricos, depois ele fala da mulher
pobre, ainda mais viúva, que a gente sabe que ser pobre e ser viúva naquela época tornava a situação ainda mais grave, porque as viúvas muitas vezes elas não tinham quem cuidasse delas, então era mais difícil. Mas o que acontece? Aquela mulher, ela é aprovada por Deus na sua oferta. O versículo 4 vai mostrar a diferença, por que ela foi aprovada. Diz assim: porque todos estes, referindo-se aos ricos, deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Olha só, em Provérbios, capítulo de número 3, versos 9 e 10, vai mostrar por que essa mulher foi aqui aprovada, né? Disse Jesus que os homens ricos, eles deram, meus irmãos, do que sobrava. Ou seja, o que sobra não é primícias. Olha a importância desse versículo aqui. Provérbios 3, se você quer prosperar, 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus diz aqui no versículo 9, né, Provérbios 9, que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. Honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Então, quando nós entregamos primícias, o que são primícias? Primícias é a primeira parte. Primícias é o melhor. Primícias é o primeiro lugar. E seja em qual for a área da nossa vida, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, Deus não aceita a nossa adoração e Ele não aceita também a nossa oferta. Esse fato, ele é muito claro em Gênesis, capítulo 1, capítulo 4, versos de 1 a 7, quando a Bíblia fala da oferta de Caim e Abel. A gente fez a pergunta agora, por que nem todos que ofertam, que dizimam, são aprovados por Deus, são abençoados? Caim levou o fruto da terra e ofereceu ao Senhor, entregou a sua oferta. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Ao passo que Deus se agradou, porém Deus se agradou de Abel e da sua oferta. A oferta, meus irmãos, ela está diretamente, o nosso dízimo, a nossa oferta está diretamente ligada às atitudes do nosso coração. Quando Caim foi lá e entregou, ele cumpriu uma obrigação, um ritual, Ele foi lá e entregou. Esses ricos aqui também viram que o momento do culto era um momento de se coletar ofertas, alguém estava levando o seu dízimo, e eles tinham muito ali, estava sobrando, pegaram e entregaram. E Jesus não elogia, embora eles tivessem dado uma quantidade maior, mas o valor deles teve um valor muito pequeno, porque monetariamente a oferta da viúva foi alguns centavos. Eles deram muito em dinheiro, mas Jesus disse que o dela valeu mais do que de todos eles juntos. Veja que a oferta dela não valeu somente mais do que o de um daqueles ricos, que ela era muito menor, mas valeu mais do que o valor que juntava de todos eles juntos. A dela valeu mais do reino de Deus. Porque Jesus disse, eles deram o que sobrava. Quando nós entregamos a sobra para Deus, nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. E muitas vezes a gente diz assim, olha, eu não dei a minha oferta porque não sobrou. E aí, a gente, além de deixar Deus para a sobra, Deus ficou depois da sobra. Quando sobra, você deu. E quando não sobrou, Deus ficou ainda depois da sobra. Você entendeu isso? Essa oferta, sim, Deus não recebe. Deus abençoa aquele cristão que ele entende o que é primícias. Faça isso para você ver Deus lhe abençoar. Primícias é o primeiro lugar. Quando a Bíblia vai dizer que Deus abençoou a Abel,
recebeu a sua oferta e a sua adoração, a Bíblia diz, porque Abel entregou das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Está lá em Gênesis, capítulo 4, versos de 1 ao 7. Mas Caim não entregou primícias. Então, entregar primícias é quando nós, em primeiro lugar, nós tiramos ali o do Senhor. Nós honramos a Deus em primeiro lugar. E Deus, meus irmãos, Ele fica satisfeito, fica feliz quando Ele olha para as nossas vidas e vê que nós somos capazes de honrarmos ao Senhor com os nossos bens. Quando nós entendemos que aquilo que recebemos é dele, a maior parte fica com a gente, e Ele foi quem nos deu o todo, com a responsabilidade mínima da gente devolver uma parte para Ele provar o quanto nós o amamos, o quanto nós o respeitamos na nossa administração financeira, o quanto nós o reverenciamos, né? O quanto nós somos capazes de honrar ao Senhor com os nossos bens. Aí nós vemos Deus nos abençoar. Então, por que aqueles homens, eles não receberam o elogio? Porque não deram primícias. Provavelmente aqueles homens exploravam as pessoas pobres, pagando um dia de serviço mais barato, né? Eles tinham algumas maneiras de terem aquele valor ali sobrando e entregaram o que sobrava. Mas a mulher, ela entregou primícias. A Bíblia diz assim: esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você já pensou? Eu fico pensando no peso espiritual que essa atitude tem. Porque Jesus sabia que era tudo o que ela tinha. Era muito pouco, mas era o tudo dela. Isso quer dizer que se fosse muito, o coração dela estava aberto e ela teria entregado o seu tudo. E Deus abençoou porque Deus viu a disponibilidade de um coração satisfeito, de um coração alegre, de um coração que estava firmado no amor à obra de Deus, que estava pronto a colocar Deus como soberano, Senhor na sua vida e entregar o seu tudo para Deus. Aí Jesus vai e diz assim: essa mulher deu mais. Agora, eu fico pensando, por que Jesus recebeu? Porque Jesus sabia que aquele momento era o momento em que ela mais ainda seria beneficiada. Era tudo o que ela tinha e era muito pouco. Eu fico pensando nesse texto, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que aquele pouquinho que era o tudo, talvez fosse a refeição do dia seguinte. Talvez fosse o dinheirinho dela comprar o seu café da manhã, ou dela comprar o seu almoço no dia seguinte, ou o seu jantar. Mas ela entregou para a obra de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, meus irmãos. Mesmo ela tendo dado tudo, se ali era o dinheiro do seu café da manhã, ela não ficou sem tomar o seu café da manhã. Se era o dinheiro da sua quentinha, do seu almoço, da sua janta, ela não ficou sem fazer aquela refeição. Porque tenho certeza que Deus abençoou e Deus deu vitória para aquela mulher. Porque Jesus aprovou a fé dela, a sua atitude de ofertar ligada à sua adoração. Então, quando é que nós somos abençoados nas nossas finanças, nós crescemos, Deus recebe as nossas finanças e Deus retribui. Quando nós fazemos da ação de ofertar e dizimar uma prática de culto. O que é a prática de culto? Quando ele diz assim: honre ao Senhor com os seus bens. Honrar a Deus com os seus bens é você aproveitar os seus bens para você adorar a Deus com eles. É você engrandecer a Deus com aquilo que você tem. É você entender que aquilo que você tem, você não tem por você mesmo. Mas você tem porque o Senhor lhe deu. Deixa eu ver se eu encontro aqui a referência, acho que é Deuteronômio 8, 17 e 18. Que a palavra de Deus é isso mesmo, diz assim: olha, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Às vezes a gente tem o trabalho, né?
E a gente pensa que a gente é jovem, a gente é saudável, a gente tem força, e a gente diz assim, olha, eu tenho um trabalho bom, eu consigo isso, eu corro atrás daquilo, eu faço isso, eu reviro o mundo, e eu consigo bens, adquirir riquezas. E aí a gente acaba caindo na tolice daquele homem que certa vez chegou e disse assim, olha, eu tive uma grande produção, Jesus contou essa parábola. E agora eu tenho que derrubar os meus armazéns, desmanchar os meus silos, desmanchar os meus celeiros e fazer maiores, porque a minha produção foi tão grande que não cabe nos armazéns que eu tenho. Então ele derrubou os seus armazéns, fez armazéns maiores, desmanchou os silos que tinha, fez silos maiores. E depois ele juntou toda aquela safra e disse assim, agora sim, agora eu tenho riqueza para o resto da vida. Agora eu não preciso mais trabalhar não, agora eu posso ficar esplendidamente. E tem pessoas que dizem isso ainda hoje, não é verdade? Porque elas confiam em si, na sua força, na sua saúde, na sua capacidade, na sua riqueza, e não honram a Deus com seus bens. Aí Jesus disse para aquele homem louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que você tem feito, para quem servirá? Você trabalhou tanto, você construiu tudo, e depois que terminou tudo, pensa que agora você vai desfrutar para o resto da vida, e você vai morrer hoje. E o que você conquistou vai ficar aí, os outros vão dividir, vão vender barato, vão espalhar de todo jeito, mas não vai servir para você. Mas quando nós pegamos os bens e nós investimos no reino de Deus, a Bíblia diz que nós estamos juntando o tesouro do céu. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Além de você juntar na terra, porque Deus abençoa a sua prosperidade, você junta tesouro no céu. Então, quando o homem pensa que é ele que faz, porque ele é saudável, porque ele tem força, porque ele tem habilidades, ele está se enganando, porque ele está deixando de perceber a grandeza de Deus na sua vida. Deuteronômio 8:17 diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não foi a sua força, você teve força, porque Deus lhe deu força. Você teve habilidade para conseguir um emprego, para conseguir trabalho, para ter uma arte, para conseguir se virar para aqui e para lá. É Deus que está dando habilidades e é Deus que está abrindo a porta, indicando cada momento, cada situação que você vai fazer negócios, que você vai encontrar um trabalho, que você vai fazer uma coisa e outra. É Deus abrindo portas para você. É Deus na sua vida lhe abençoando para mostrar que Ele tem promessas que está cumprindo na sua vida e você às vezes nem percebe essas promessas de Deus para agradecer a Ele. Olha o que diz o verso 18. Antes de você dizer no seu coração, fui eu que consegui, sou eu que posso. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Você acha que se Deus não nos der força, a gente se levanta amanhã? Você acha que se Deus não nos der saúde, a gente pode ter dinheiro como tiver, a gente vai conseguir saúde? A gente vê tantas pessoas ricas gastando tudo quanto tem com remédio. Toma todo tipo de remédio, né? E o remédio não serve. Aí aparece uma coisa, aparece outra. Por quê, meus irmãos? A nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Então Deus sabe muito bem o que está dizendo. Olhe, se lembre do Senhor, porque Ele que lhe deu força para você adquirir o que você tem. E Ele fez isso por quê? Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Isso mostra que Deus se lembra daquilo que Ele nos prometeu, da sua aliança. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus faz uma aliança com os seus servos. Ele diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus promete abrir as portas e as janelas dos céus. Mas Ele diz assim, eu vou abrir quando? Quando você honrar, você trouxer a casa do tesouro. Aí você pode me provar, porque eu vou abrir as janelas dos céus e eu vou derramar bênção sem medida. Deus quer dar bênção sem medida, irmãos. Ele cumpre isso por quê? Porque Ele se lembra. Ele estava dizendo aqui ao povo de Israel que Ele estava dando porque Ele tinha uma aliança. E Deus não se esquece das suas promessas feitas a nós. O que Deus nos prometeu ali em Malaquias, Ele está lembrando cada dia. Ele está lá de cima olhando todo mês.
Deus está olhando, né? Eu fico ali, quando eu recebo ali, eu fico imaginando, Deus está me olhando agora. E Deus está olhando para dentro do meu coração, para dentro do meu pensamento. Deus está vendo como é que eu estou fazendo isso agora. Se eu tenho um sentimento voluntário, né, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria, né? 2 Coríntios, pode abrir aí. Capítulo 9, verso 7. Ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha só, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O nosso coração, ele propõe. Você vai dar a sua oferta, o seu coração diz a você o valor, algo, tanto. Só que, às vezes, o coração propõe, mas ele propõe com tristeza. É como se você estivesse arrancando, você vai fazer com pena, com medo de faltar, né? Achando que tem algo que lhe constrange ali, que lhe traz algum ressentimento. Né? Ele diz, não por tristeza, nem por necessidade. Mas o nosso coração, ele também nos propõe algo para fazermos com satisfação, com alegria. E a Bíblia diz que quando a gente faz com alegria, Deus ama, Deus recebe e Deus aprova. Aquela viúva pobre, ela nem se preocupou se aquilo ali era o dinheiro de uma única refeição. Ela nem pensou nisso. Ela amou a obra de Deus e entregou por fé. Ela fez aquilo com amor, ela fez aquilo com alegria. E Jesus não deixou passar desapercebida a atitude dela. Ele poderia ter olhado e ter dito assim, eu estou vendo aqui caladinho, né? Eu vou abençoar, vou fazer ela prosperar. E Jesus fez ela prosperar, Jesus abençoou. Mas Jesus fez questão de chegar em público ali e dizer assim, olha, essa viúva deu uma grande oferta. Porque todo mundo sabia que ela deu uma oferta pequena, alguns centavos, todo mundo viu. Mas no reino de Deus, na matemática de Deus, no relatório de Deus, ela deu mais do que todos eles juntos. Isso, meus irmãos, porque Deus não mede somente o nosso valor, mas Deus mede o sentimento que está no nosso coração quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós fazemos algo para Deus. E aí eu quero fechar essa mensagem com aquela reflexão de Gênesis 4, e nós temos pregado sobre isso esses dias, né? Esses textos estão muito na nossa mente, que é quando Deus traz uma advertência a Caim. Caim ofereceu a sua oferta, e a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, e nem da sua pessoa, né? Não se agradou nem de Caim, da sua adoração, e nem da sua oferta. Mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Caim, quando viu aquilo, ficou irado. A inveja subiu no seu coração e ele ficou desconfortável. E aí eu fiquei pensando nesse texto hoje, que muitas vezes a inveja, a ira, o sentimento de desconforto, ele atinge o coração de algumas pessoas. Tem pessoas que não gostam de ver você prosperando, não gostam de ver falar em prosperidade, né? Por que isso, meus irmãos? Porque as nossas atitudes de coração não estão boas diante de Deus. Mas Deus mostrou a Caim que ele não era obrigado a viver sem prosperar a vida toda. Ele poderia mudar. E se ele pode mudar, nós podemos também. Olha o que ele diz aí no versículo de número 4. Diz assim, olha, 3 em diante. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de suas ofertas. Então vocês observem que quando ele diz assim, que Abel trouxe primícias e a gordura do seu rebanho, mostra a coerência da vida espiritual de Abel com a palavra. Lá em Provérbios, a gente acabou de ler, capítulo 3, versículos 9 e 10, ele diz, honra o Senhor com os seus bens e com as primícias do que você tem, né? E serão fartos os teus celeiros e os teus lagares. Então ele confirma que
Abel deu primícias. Agora o verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então aquela oferta trouxe para Caim tristeza, um semblante amargurado, ira, ódio do coração. A sua falta de comunhão com Deus ficou pior. A sua vida espiritual ficou pior. Aí o que Deus responde para ele? Verso 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. O que Deus estava dizendo aqui? Deus não rejeitou a Caim e a sua oferta porque Deus não amasse Caim, não. Não é porque Caim fosse escolhido para o mal, não. Não é porque Deus estava rejeitando. Deus queria receber a oferta de Caim e a sua adoração, mas Deus rejeitou por causa da atitude do coração dele. Mas quando Deus diz assim, por que você anda irado e decaiu o seu semblante? Deus estava querendo dizer que ele não era obrigado a viver para sempre uma vida sendo rejeitado por Deus. Que ele não era obrigado a ser rejeitado, a viver sem prosperar a vida toda. Não, ele poderia refletir sobre as atitudes do seu coração. E às vezes a gente quer culpar Deus. Caim estava querendo culpar Deus. É como se ele dissesse assim, olha, o Senhor abençoou Abel, mas o Senhor não me abençoou. E Deus estava dizendo que ele ia abençoar ou não abençoar, não era porque ele estava escolhendo um para ser abençoado e o outro para não ser. Era a partir da atitude do seu coração. Então, quando nós somos ou não somos abençoados, a gente precisa refletir sobre as nossas atitudes. Qual foi o sentimento do meu coração na hora que eu fiz algo diante de Deus? Era essa a reflexão que Deus estava propondo a Caim. E Deus disse a Caim, olha, versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha, Caim, se você tiver a alegria do seu coração quando ofertar e dizimar, se você trouxer primícias, se você me honrar com os seus bens, como Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai estar procedendo bem, você vai estar agindo corretamente, da forma espiritual correta, e aí você será aceito. Mas ele diz, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que ele quis dizer? Se vier a tristeza no seu coração, se vier o constrangimento, você está procedendo mal. Mas você não é obrigado ainda assim a proceder mal. Você pode orar, pode se arrepender, pode pedir perdão e dizer, Senhor, derrame no meu coração amor pela tua obra. Derrame no meu coração amor, alegria para honrar o Senhor com os meus bens. E aí ele diz, olhe, o pecado jaz à porta do coração. Mas ele diz, o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, aquele desejo de angústia, de tristeza em fazer algo para o Senhor, é uma arma do diabo, é uma seta envenenada que ele lança na porta do nosso coração. E aquilo é contra nós, é para nos derrubar, é para impedir que nós sejamos abençoados. Mas nós não somos obrigados a morder aquela isca. Ele diz, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente pode arrancar aquilo do nosso coração e dizer, Senhor, eu quero honrar a tua vontade. Isso acontece, meus irmãos, porque o diabo, existe um demônio chamado, está lá em Mateus, né? Que é o demônio do dinheiro. E esse demônio, ele endurece o coração das pessoas, apegando elas ao materialismo, e fica aquela coisa travada, né? E a pessoa fica ele fica botando dúvida, você vai fazer isso para honrar o Senhor? Talvez foi o que aconteceu com Caim ali. Mas quando nós destravamos isso, né, nós honramos Deus, vou fazer o que Deus diz, Deus em primeiro lugar, e você coloca Deus em primeiro lugar, é o primeiro. E você vai fazer prova com Deus, e você vai ver Deus cumprir a sua palavra. Então hoje eu queria deixar essa palavra respondendo por quê, né, que muitos não prosperam. Primeiro, porque às vezes a gente não
se dá conta do quanto Deus olha. Devemos lembrar disso, que Deus olha com um olhar avaliativo. Depois, Deus não aceita que nós entregamos para Ele a sobra ou deixemos Ele depois da sobra. Deus só vai aceitar, irmãos, em tudo na nossa vida, primícias. Isso é primícias quando você diz assim, olha, eu tenho um trabalho para fazer, mas é a hora do culto. Vou para o culto ou vou para o trabalho? Vou para o culto, Deus em primeiro lugar. Né? Ah, eu tinha isso aqui para ir resolver acolá, mas é a hora de ir para a igreja. Vou para a igreja, Deus em primeiro lugar. Isso é primícias. E é primícias também no seu momento de finanças. Honre a Deus. Se aproprie, vá pela palavra. Se você procurar qualquer maneira diferente da palavra, Deus não vai aceitar e Deus não vai atuar. Se algo está dando errado, não culpe Deus. Não faça como Caim fez, mas olhe para dentro de você e pergunte, Deus, me ajude a entender o que está dando errado. E Deus vai falar com você, porque Deus falou com Caim. Mesmo Caim estando cheio de ira, né, de ódio, de inveja, Deus vai lá e fala, orienta Caim. E Deus nos orienta. Cada ovelha perdida foi lido nessa noite, né? O Senhor Jesus, como o supremo pastor, ele vai atrás, porque ele não quer que nenhum se perca. Então, a sua vida é importante para Jesus como pessoa. A sua alma é importante para Jesus como pessoa. Mas o seu bem-estar, a sua prosperidade também é importante para Jesus como pessoa. Mas em todas as coisas, ele só vai abençoar se você agir pela palavra. Então, guarde hoje a palavra de Deus e seja grandemente abençoado em nome de Jesus.